Boa noite, pessoal. Boa noite, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos. Estamos começando mais uma live nessa segunda-feira. Deixar o pessoal chegar aí mais um pouquinho. Hoje nós temos uma convidada muito interessante. O nome dela é Suzy Vassoler. Ei, boa noite. Sejam bem-vindos, pessoal. Então, para quem não me conhece, eu acho que a maioria aqui já me conhece, mas para quem é novo por aqui, então vou me apresentar. Eu sou doutora Larissa, sou médica, atuo na área da geriatria, faço atendimento médico em São Roque do Canaã. E hoje eu tô aqui com vocês com uma convidada muito especial. O nome dela é Suzy Vassoler. Ela vai estar aqui com a gente hoje. Nós vamos estar falando sobre o impacto da dor emocional na funcionalidade do indivíduo. Então, o que a gente vê em consultório, né? O que eu vejo muito, que eu quero compartilhar aqui hoje com vocês, eu e a Suzy. A gente vê muito pessoas, né, com muitas queixas, muitas dores em vários órgãos diferentes, lugares diferentes do corpo, que muitas vezes são tratadas, investigados, pesquisados, e muitas vezes a gente não obtém uma melhora importante com as medicações. E quando a gente tem um olhar especial para essa pessoa, e vai mais a fundo, a gente observa que essa pessoa ela tem uma dor emocional envolvida aí, e que isso manifesta como dor física. Então hoje nós vamos estar falando sobre isso e trazendo informações muito importantes para vocês estarem associando com os fatos que acontecem no dia a dia e na vida de cada um. Vou convidar aqui com a gente agora a pastora Suzy Vassoler. Vamos lá. Oi, oi, oi! Ei, boa noite. Boa noite! Tá me vendo certinho? Tá me ouvindo, gente? Então, sim. Vou afastar um pouquinho a câmera aqui. Isso, para ficar melhor. Porque eu sou pequenininha e baixinha. Aí. Ela é maravilhosa, né, gente? Quem conhece sabe que ela é maravilhosa, sim. Boa noite, pessoal. Que bom estar aqui. Larissa, doutora Larissa, né? Muito obrigada pelo convite. Muito obrigada pela oportunidade de falar um pouquinho sobre tão importante e tão pontual para esses dias. Gratidão aí, um mês muito importante para a gente que trabalha com saúde mental. Nós estamos falando do Setembro Amarelo também. Eu já quero começar a lembrar a você dessa importância, você está com a gente aí. E eu quero te encorajar, você que está aqui nessa live, a gente fala de muitos assuntos muito importantes. Então, assim, envia para pessoas estarem conosco. Você vai ter a oportunidade de estar fazendo perguntas, tirando suas dúvidas, e a gente vai falar sobre a saúde mental e na terceira idade, né? Lembrando que eu estou acompanhando a série de lives da doutora Larissa, eu acredito que você também, né? A primeira live com a Sara, a doutora Sara que falou do coração, a segunda live aí foi a Dai, que é da nutrição, que falou sobre a importância da alimentação. E ela falou algo na primeira live que eu vou te falar, viu? Chocou meu coraçãozinho. 35 anos de idade, você já precisa de um geriatra. Gente, eu não me conformo com isso.
Mas é claro, porque na verdade a geriatria hoje, Suzy, o que, que a gente quer mostrar cada vez mais? Que a geriatria, ela é a medicina preventiva. A gente vai trabalhar na prevenção. Então, nada melhor do que iniciar a prevenção nos 35, 40 anos. Porque se a gente for tratar a doença quando ela já estiver numa fase avançada, já fica mais complicado e tem muitas coisas que a gente não consegue mais intervir. Então, a prevenção é a melhor forma da gente estar intervindo antes do aparecimento da doença ou no início dela. Então, aí quando você fez esse convite, Larissa, eu até anotei algumas coisas, porque é um assunto tão amplo, a gente tem tanta coisa para falar a respeito disso tudo. E o que mais me veio em mente quando a gente fala a respeito da prevenção e tanto das pessoas que já estão aí os mais de 60, né? Me veio muitos insights, assim, na hora que a gente começou a falar sobre esse assunto, eu comecei a notar algumas coisas. E a primeira coisa que me veio na mente foi o seguinte: quando nós pensamos no envelhecimento, para você que está aqui na live, qual a primeira coisa que vem na sua cabeça quando você pensa em envelhecer? O seu tempo de amadurecimento. Eu fiz essa pergunta para mim mesma e comecei a notar algumas coisas. Porque quando você pensa em uma pessoa mais madura, nós mulheres então, né, não diferente dos homens, que hoje os homens também se cuidam muito. Mas tem esse pensamento da pele envelhecendo, as linhas de expressão. Tem a questão da mobilidade, que ela vai ficar aí um pouquinho com os seus desafios. Tem a questão aí dos cabelos ficando mais claros, né? Vai perdendo aí, vai aparecendo os brancos. Então nós damos muita visão para o envelhecimento com o corpo. E sempre nós olhamos a importância de cuidar desse corpo, tudo certo, é isso mesmo, precisamos muito cuidar do nosso corpo, porque dores ali, ó, Eliana, dores, vai aparecendo de tudo um pouquinho. Nós tivemos a doutora Sara aqui falando do cuidado com o coração, né? Olha, pode ser dor de cabeça, pode ser pressão arterial, você está na idade, pode estar relacionado com alguma coisa, né? Olha, esse ganho de peso pode estar relacionado com a menopausa. Então a gente vai vendo vários indícios aí de uma manifestação da idade que vai chegando através do corpo. E todas as vezes que a gente adoece do corpo, é muito natural. Aí, ó, mente fraca. Isso mesmo. Coloca aqui para mim, quando você pensa em envelhecimento, o que vem na sua mente aí? Primeiro, quando a gente vai tratando disso tudo e olhando todas essas verdades, nós vamos lembrando que quando a gente machuca alguma coisa no corpo, é muito natural nós procurarmos aí um médico. Estou sentindo isso, estou sentindo aquilo. E a doutora Larissa vai lá, vai verificar, vai pedir os exames, vai dar o diagnóstico, tudo certo. Mas quando nós estamos com algumas dores emocionais, nós somos mestres para guardar isso numa caixinha e tentar resolver isso sozinho. Já percebeu isso, doutora Larissa? Sim. Né? E esse público um pouquinho mais maduro, porque eu tenho 2 em casa, que é o meu papai e minha mamãe, eles têm alguns preconceitos para falar um pouquinho sobre dor emocional. Eles acham que eles vão dar conta de resolver isso sozinho, que ninguém tem que dar conta do problema deles e eles vão conseguir resolver essa questão. E acabam sufocando a dor, acabam guardando essa dor. E dor guardada, gente, apodrece, né? A Larissa aqui me apresentou, sou a Suzy Vassoleiro, trabalho com mentoria, trabalho com desenvolvimento humano, trabalho um pouquinho com essa parte terapêutica, cura interior, mas eu também sou pastora. E a minha base aqui para lidar com questões é o que a Bíblia diz, que é o livro que eu mais conheço e que mais confio nele. E a Bíblia é tão clara de falar isso, para a gente desapontar aqui para várias questões. Olha o que a Bíblia fala. Que quando nós ficamos em silêncio, quando nós escondemos a nossa dor, nos apodrece os ossos. Olha quanta sabedoria o que é escrito. Quando nós não falamos daquilo que nós estamos sentindo, o nosso corpo vai sentir aquilo que nós guardamos, que nós escondemos. E aí veio toda essa ideia que a doutora Larissa falou no início aqui pra gente da live. As dores vão se manifestando através do corpo. E aí, às vezes, os exames estão lá tudo em dia, bonitinho.
as taxas funcionando, talvez a pessoa ela faz um exercício físico, a alimentação que a Dai trouxe aqui a semana passada tão importante, talvez a pessoa se alimenta muito bem, tá comendo direito, tudo certinho, mas tá cheio de dores, não dorme bem, anda triste, anda cansado, anda desanimado. Então é sobre isso que a gente vai falar hoje aí. Pois é, Suzy, eu vejo muito. Deixa eu te falar como funciona geralmente um paciente que chega para mim no consultório. Eu vejo muito dor de cabeça crônica, né? O paciente acorda com dor de cabeça, vai dormir com dor de cabeça, falta de disposição, então acorda indisposto, não tem disposição para fazer as atividades do dia a dia. Desmotivado, e aí então chega solicitando uns exames de sangue, né, para ver como é que tá as vitaminas, para ver, né, se tem anemia, como é que tá a tireoide. Não, doutora, só pode que a minha tireoide está com problema, só pode que eu tô com anemia, né? Deve ser alguma coisa desse tipo, porque essa dor de cabeça, você não acha, doutora, que eu deveria fazer uma tomografia? Porque a cabeça não para de doer, alguma coisa tem na minha cabeça. E aí você faz a tomografia, não tem nada. Você faz os exames de sangue, tá tudo bem, tireoide, tá tudo bem, não tem anemia. Então você fala isso para o paciente, você chega, né, você vê na hora aquele desânimo, né? Ao invés de ele se sentir aliviado de que os exames dele estão todos bem, tá tudo bom, você vê nele que ele ficou desanimado de saber que os exames estão todos bons. Então, o que eu tenho, doutor? Então, por que eu tô assim? E é aí que, se a gente se aprofundar, né? Se a gente tiver um tempinho ali para poder se aprofundar, conversar com aquele paciente, a gente vai ver que tem muita coisa ali por dentro que virou uma ferida interna, uma ferida emocional que está se transformando numa dor física. E aí você vai perceber, você atende público, né? Eu sou público-alvo como geriatra. Você vai perceber que você vai encontrar pessoas de 60 anos, ou até menos, muito debilitadas. Aquela pessoa que você olha e fala, meu Deus, né? Parece que tem mais idade. Muito fragilizada, muito debilitada, dependendo de vários medicamentos, muito desmotivada, muito cansada, indisposta, com irritação, e assim vai. E você vai encontrar uns oitentão aí, noventão, gente, você fala, meu Deus, né? Tá ganhando de mim, tá escada, faz exercício físico, anda de bicicleta, outra aparência, nem parece que essa pessoa tem 80, 90 anos. Eu acredito que você encontra esse público assim, não é verdade? Com certeza, com certeza. E aí, qual é a diferença dessas duas pessoas? Nós temos, claro, o quadro clínico, como a doutora trouxe aqui, temos a questão da alimentação, mas a maioria, gente, das coisas vem daqui, ó, é a mente. Quando a mente ela está funcionando bem, quando ela está alinhada, quando eu consigo falar das minhas emoções, quando eu consigo resolver as minhas dores, as minhas questões pessoais, eu consigo dar andamento na vida. A gente fala que a roda gira, a vida simplesmente ela funciona. E aí começa a trazer o quê? O prazer. A pessoa ela acha contentamento naquilo que ela faz, naquilo que ela está praticando, naquilo que ela está buscando. Você vai ver pessoas com mais idade, que elas gostam do ofício, do trabalho, elas estão envolvidas no trabalho, elas têm cabeça para isso. Talvez pessoas tão jovens que falam assim, não tenho mais cabeça para mexer com isso. Já ouviu gente assim, gente? Não tenho mais cabeça para mexer com essa história, não quero mais mexer com isso na vida. Né? Eu quero aposentar, eu quero fazer outra coisa, não quero mais mexer com isso. E, na verdade, a saúde mental é ela que vai nos conduzir aí para esse lugar de proatividade, né? De deixar o indivíduo ativo, mas ativo não na questão de ser um fazedor, não só ativo com o corpo, mas uma mente pronta, uma mente ativa. E aí entram tantas questões. Eu lembro da minha avó, Larissa, com seus 80, ela vai um pouco italianona, bruta, pesada, né? Esse povo voltado para o trabalho. Como que a minha avó envelheceu bem? Ela tinha uma rotina das atividades. E eu lembro que a parte da tarde tinha hidroginástica, tinha jogar baralho no asilo, que era perto de casa,
ela tinha um envolvimento no social ali, de convivência, de vivência, de estar conectada com pessoas. Tinha o tempo dela, da dança, que ela amava, que ela não abria mão, do arrasta-pé, que ela amava. Então, era uma pessoa totalmente ativa. O caça-palavras dela ficava em cima da mesa. Era o tempo todo, as folgas dela estava lá, jogo da memória, caça-palavra. A mente dela sempre estava trabalhando. E a questão da fé. Ela tinha os dias de ir à igreja, de frequentar a missa, ela vem de um berço católico, ia à missa todos os domingos, tinha a oração não sei o que na terça-feira. Então ela sempre estava envolvida aí no meio social, ela sempre estava trabalhando a mente dela, ela sempre estava envolvida com coisas que trariam um benefício também social, mental. Além do cognitivo, toda a parte aí social estava envolvida, né? Eu acho que você deve receber pacientes assim também lá no seu consultório. Com certeza, os meus nonagenários. Dá vontade de apertar as bochechas deles. Porque eles são muito fofos. Eles vão ao consultório, né? Tem vários pacientes nonagenários, né? Que tem mais de 90 anos. Vão ao consultório, consultam, conversam comigo, falam o que estão sentindo, falam qual é o problema, entendem as explicações. Assim, muito ativos, muito lúcidos, muito gostoso de ver. Muito gostoso de trabalhar com esse público. Eu sou apaixonada. Eu estava lendo uma matéria aqui para essa live. Olha que interessante esses dados. Olha, de 2012 a 2017, estatística do IBGE, o público idoso aumentou 18% no Brasil. Olha que interessante isso. Então, a marca de 30 milhões de pessoas que nós estamos falando. Eu quero fazer você pensar a respeito do envelhecimento. Se a gente está falando dessa qualidade de vida de 2012, 2017, a gente está falando quase de uma década já atrás, onde muitas coisas não eram tratadas, não eram cuidadas, muitos assuntos ainda não eram tocados, né? Você imagina para daqui a mais 10 anos, essa próxima década, quanto que esse número ainda vai aumentar, esse público quanto maior vai ser. E eu quero te fazer uma pergunta. Não é a respeito de quantos anos a mais você vai viver, mas a sua preocupação, e essa preocupação não é questão de uma ansiedade, mas uma questão de uma prevenção, de uma ação preventiva, como trouxe a Larissa aqui muito bem, quanto bem você vai viver, quanto você tem investido na sua saúde, não somente física, mas como você tem guardado o seu coração. Como a gente fala de coração, é a fonte das emoções, né? Mesmo sabendo que na mente tem essa tipificação, que o coração é que guarda as emoções. Como você tem se protegido das suas emoções? Quais são os seus enfrentamentos diários? Quais são as causas das suas dores? Com quem você tem conversado a respeito daquilo que você sente? Você é uma pessoa que guarda? Põe aqui para mim na live. Você é uma pessoa que guarda ou você é aquela que fala, aquele que fala? Como que você lidar com as suas dificuldades? Você é aquela pessoa de desabafar, de colocar para fora? Larissa, a gente percebe em consultório que a maioria das pessoas que nos procuram para ajuda, né, para lidar com as suas causas, com as suas questões, são pessoas, muitas das vezes, que têm muita dificuldade em falar sobre aquilo que sentem. Então vai acumulando, vai guardando. E você vai perceber que essa questão da terceira idade, as meninas comentando aí, essa questão da terceira idade é muito comum. Nós vamos ver essas pessoas ficarem, guardo para mim, nós vamos ver essa pessoa ficando em isolamento. Eu acho que você percebe isso muito, né, dentro de consultório. As pessoas acabam ficando cada vez mais sozinhas. Os netos, os filhos crescem, vão embora, ficam guardados. Olha, eu costumo guardar também, né? Guardo muitas coisas. Isso, falo tudo, ótimo, vai envelhecer bem, né? Você tem que cuidar como fala. Né? A Dilma, cuidado, Dilma. Pode falar tudo, mas não é o que fala, é como fala. Essas pessoas em si, elas têm essa dificuldade de comunicação, de falar do que estão sentindo. E cada vez mais nós vamos vendo as pessoas
Ixi, peraí que eu acho que ela caiu. Peraí um pouquinho. E Voltou. caiu. Cada vez mais, a gente vê cada vez menos essas pessoas terem contato com outras pessoas. A Covid reforçou isso muito na gente, né, gente? Nós costumamos muito ficar em casa. Hoje, Uhum, muito, você vê. Eu não vou numa loja, por exemplo, o meu comercial diminuiu muito. Hoje eu olho pelo Instagram e eu escolho ali e me entrego em casa. Antigamente nós íamos caminhando até a loja. Eu hoje não preciso de uma farmácia. Eu saio lá da doutora Larissa, saio com a minha receita, eu vou mandar uma fotinha lá para a farmácia da receita, eu vou falar pelo telefone e a farmácia entrega em casa. uhum, Eu não vou lá no restaurante. Ah, eu tô cansado, tô indisposto. Eu não quero. Olha, hoje eu prefiro minha paz. Eu não quero estar no restaurante. Ah, não vou sair nada. Vou pedir em casa. Então, mentalmente, isso não é saudável. Porque cada vez mais eu relaciono cada vez menos, né? Tenho menos contato. E essas dores, se você perceber, a gente que é mulher, então, estou vendo muita mulher aqui na live, a gente é muito boa de compartilhar o que a gente está sentindo com outras mulheres. Já percebeu isso? Você está lá na manicure. O que você está fazendo na manicure? Você está contando. Você está conversando, né? Ou se você não é de falar, você está ouvindo. Nossa, então, né? Olha só essa conversa, não é verdade? Você está lá no consultório da doutora Larissa esperando ser atendida. Está lá com a secretária, está um grupo de pessoas ali. Você está conversando. Isso faz muito bem para nossa mente. Porque talvez você não está num terapeuta, num psicólogo, num ambiente seguro para desabafar, mas pelo menos uma dorzinha você consegue colocar para fora. Hoje eu fui em dois lugares alugar umas coisas para o nosso evento do final de semana que vai ter em São Roque do Canaã, que eu simplesmente fiz. Eu fui com o previsão era de 1 hora ir e voltar. Eu demorei quase 4 horas fora de casa. Porque onde eu cheguei, as pessoas elas queriam falar. Né? A gente já tem a figura do que a gente faz, eu acredito que você também assim. Elas querem um pouquinho explicar o que elas estão sentindo. E aí você fala assim, nossa, essa pessoa está entupida, ela está precisando colocar a dor para fora. Né? E cada vez mais a gente vê esse isolamento. Eu vou passar a palavra para você, mas eu quero deixar aqui uma indicação de um filme, gente, que é muito bom quando a gente fala de saúde mental a respeito de relacionamento e convivência. Porque muitas vezes as pessoas estão feridas com outras pessoas, elas escolheram se isolar. Mas o convívio social é uma das melhores terapias que podem existir na vida de uma pessoa. Gente fere, mas a gente também cura, tá bom? O meu mentor, o pastor Josimar Ramos, ele fala uma coisa que eu amo. Adão foi o primeiro homem a ter pet como companhia e não deu certo. Ele criou a Eva para o Adão, mesmo sabendo que a Eva ia ser um problema na vida do Adão. Então, são pessoas desse tipo que a gente vai encontrar. Às vezes, as pessoas também vão trazer algumas dores para a gente, mas de alguma forma elas estão nos ensinando o convívio. O filme que eu quero deixar para você, que é de indicação para você assistir sobre convivência, é O Náufrago, lá com Tom Hanks, lá de 1990. ai, ótimo. É ótimo, né? Aham, Aquele filme e você vai ver quão importante é a convivência, é estar com uma pessoa ali, de ter para quem conversar, ter com quem compartilhar dores e delícias, né? Que são as duas vertentes que a gente tem aqui. Então não esqueça, você aí que está ainda jovenzinho, tem muita gente jovem que eu estou vendo aqui, tem aí esse pessoal da crise da meia-idade, que é meus 40 igual eu estou. Muitas pessoas estão decidindo ainda uma mudança de vida, o que estão fazendo. Muitas dores se alojam nessa idade, tá? E a Larissa falou, não é lá nos 60, não. É nessa crise aqui da meia-idade, é um indivíduo onde tem várias modificações, várias decisões, talvez ele não foi tão assertivo nas escolhas, chegou numa idade que as coisas não deram muito certo, é hora ainda de mudar, tem energia para gastar, mas estão guardando dores. Não procura um direcionamento, não procura uma ajuda, começa a manifestar a ansiedade, a angústia, a depressão.
Eu até vi naquela caixinha maravilhosa sua do Insta, que eu tô amando aquelas caixinhas de pergunta sua. Aonde, pergunte, tá, gente? Ela responde tudo. Eu fico lá olhando tudo. Vocês estão acompanhando as caixinhas da doutora Larissa? Maravilhoso. E uma pessoa perguntou os sintomas da depressão. E eu achei fantástico a sua resposta. Isolamento. Quais os sintomas da depressão? Isolamento, o não convívio, né? Não estar. Ó, as pessoas se fecham para o mundo. É isso mesmo, Eliane. O isolamento, a falta de apetite. Tem essa tristeza rouba a nossa fome. Ou em algumas pessoas, come até o pacote da bolacha. Verdade. Por causa da ansiedade. Então, são as fugas. Então, vou passar para a Larissa, que eu sei que ela tem contribuições aí. Mas eu quero lembrar você. Você precisa se relacionar. O mais que eu atendo é a respeito disso. Pessoas que se decepcionaram e se isolaram. Decidiram não ter mais relacionamento. Então, volte a se relacionar. E, Suzy, eu nunca esqueço, uma vez você me falou, Larissa, você tem algum momento que você sai com as suas amigas? Aí eu falei assim, não, geralmente quando eu saio é mais com o Roberto ou com os meninos. Aí você perguntou, mas assim, em que momento você sai para poder conversar, bater papo, conversar bobeiras, coisas bobas, assim? Falei, não, geralmente quando eu saio mais é com o Roberto. E aí você falou, Larissa, mas homem não dá conta de escutar todos os assuntos que uma mulher tem para falar. A mulher precisa de outra mulher para poder dar conta de escutar tudo que ela tem para falar. E a gente gosta, não é verdade? Coitados dos meninos que estão presentes na live. Eu defendo vocês, porque eu sei que é muito difícil nos ouvir. Quando a Larissa trouxe essa demanda, né, em consulta, acontece com a maioria, não vou falar todos, não, porque é uma grande maioria. Qual é a grande maioria? Você vai perceber que um casal de aposentados, casal aí de 45 anos de casamento, 50, bodas de ouro, viveram bem a vida inteira. Aí pegam aqueles dois ativos uma vida toda e põem eles dentro de uma casa. Agora eles vão voltar, os filhos foram embora, né? A família tá lá longe, não trabalham mais, aposentados, os filhos estão tocando o negócio, não é verdade? E agora aquele casal está dentro de casa. Gente, é questão de dias. Vai dar conflito. Eles estavam acostumados numa rotina. Ela quer controlar ele o tempo todo. Ele não quer obedecer, porque ele não quer ser mandado. E aí, é uma das maiores questões que nós temos aí no universo conjugal, é saber lidar com esse casal da terceira idade quando eles finalizam as suas atividades extras e voltam para suas casas. Eu falo, não volte, por favor. Larissa, eu fiquei hospedada numa casa, fui fazer uma cirurgia, e eu fiquei numa casa de idosos, me acolheram, os filhos. Vou contar aqui, tá, gente? Mas é bom demais essa história. Tem que saber, tá levando com leveza. Dicas para você melhorar a sua saúde mental e a sua saúde física, porque uma coisa eu vou falar disso depois no final. Quando eu cheguei naquela casa, eu fiquei hospedada lá, né, me acolheram muito bem. A tia viajou e eu fiquei aos cuidados do tio, porque ela tinha um compromisso. Aí eu fiz a cirurgia dos olhos, né, miopia muito forte, fui lá fazer cirurgia de refração. Quando eu cheguei no sanitário, lá no banheiro, tinha um bilhete assim, após o uso de descarga. Ok, deve receber muita visita, não sei, talvez tenha alguns netos. Quando eu cheguei na cozinha, tinha assim na geladeira, não esqueça de fechar a porta da geladeira. Apartamento de frente para a praia, lindo. Na hora que eu cheguei na janela, que eu ia abrir, estava escrito assim, não abra a janela, entra poeira. Eu comecei a observar que aqueles dois, após 45 anos de casado, eles estavam num conflito enorme dentro de casa, porque eles não sabiam conviver.
O tempo todo eles estavam lidando com situações diferentes e, de repente, aquelas duas pessoas se encontraram num universo fechado que agora eles teriam que dividir o território. Por que eu estou falando isso? Porque é um desgaste muito grande, está levando com leveza e brincadeira. Mas você não tem, talvez, noção do que a convivência dois na terceira idade, sem uma ocupação, destrói, gente. Eu já recebi em atendimento casais com mais de 50 anos de casado em fase de separação, porque não conseguiam se olhar mais. Ele mentalmente perturbado, porque ela pesa, e a gente pesa mesmo, a Bíblia chama a gente de goteira, pensa, fica pingando, né? E ela desgastada daquela questão: ninguém me ama, ninguém me quer, a vítima sofredora, ninguém cuida de mim. Então também é um ponto para ser falado a respeito da necessidade, como a Larissa trouxe aí, das amizades. Mulher precisa de ter amigas. Aquela que vai sentar, vai abrir o coração, vai compartilhar. Colocaram aqui, eu não lembro quem foi, aquele cafezinho, um bolinho, né? Vai fazer uma academia junto, vai contar a sua história, vai falar dos filhos, dos netos, vai dividir. E o homem precisa do mundo masculino. A conversa é totalmente diferenciada. Ele precisa também de alguém que vai ouvir ele do jeito dele. São os negócios, são os projetos, são coisas que ele quer desenvolver. É o futebol que eles amam. Vai falar lá do Vasco, do Flamengo, do Palmeiras. Vai ter tempo de discutir. Essas duas pessoas, quando elas conseguem colocar para fora, quando elas se encontram dentro de casa, gente, elas já gastaram energia, tudo que tinha para gastar para falar com gente que não está dentro desse ambiente. Isso também é cura da alma. Isso também resolve problemas mentais. Desestressa, deixa leve, fica fluido, o ambiente funciona sem dores. Isso aí, com certeza. Porque, olha, a mulher que fica em casa com os filhos, né? Uhum. Esperando o marido chegar em casa, tudo bem, a vida dela é complicada, mas eu também tenho pena desse marido. Quando chega Né? em casa. É um sofrimento, né? É um sofrimento. E aí, Larissa, a gente vai ver como que muitas vezes nós corremos para o doutor quando o braço está quebrado, o dedinho deslocou, mas a gente esquece que quando a gente está com a alma quebrada, que a alma também quebra, tá, gente? O que é a alma? É a fonte das nossas emoções. Tudo começa nela. Tem muita gente de alma engessada por aí, que não consegue comunicar, não consegue... A gente fala que tá entalado. Você olha para a pessoa assim, olha lá, meus pais, 55 anos de casados, observo que eles têm medo de um faltar. Minha mãe está com medo até de escuro, não posso ficar nem uma semana sem passar lá. Aí eu sei, eu sei. É uma assistência, a gente vai falar sobre isso aqui no final. A importância da família, né? E aí a Vânia colocando, ó, a alma quebra. Quebra mesmo, viu, Vânia? Como qualquer parte do corpo da gente, nosso coração, a gente vê muitas figurinhas aí do coração partido, é verdade. Literalmente, ele parte mesmo. Há uma dor emocional sendo manifestada na nossa alma. E essas dores, eu fiz umas anotações aqui, eu quero que você coloque aqui para mim. O que eu vou falar com vocês aqui não é uma comprovação científica, tá bom? Nós não temos aí um relato, uma tese levantada que vai comprovar e falar, é isso, né? Mas o que a gente vem observando dentro de atendimentos, a Suzy, outros terapeutas, psiquiatras, psicólogos, colegas de profissão, o que a gente vai olhando algumas manifestações? Nós temos uma doença hoje muito comum circulando, que é o câncer, né? Quantas pessoas têm câncer? Como nós vemos a manifestação dessa doença? Eu lembro quando eu era criança, Larissa, não falava-se nenhum nome. Eu tenho 42 anos. Quando eu era criança, falava assim, sujeito fulano está com doença ruim. Não falava o nome que estava com câncer. E hoje, como é comum nós vermos a questão do câncer. Para nós, desse mundo terapêutico, o câncer nada mais é a manifestação da mágoa. Pessoas
que guardam dores, não compartilham, e há uma inflamação nas células. Essas células, eu vou usar esse termo bem prático para você que está me ouvindo aí. Elas apodrecem, elas viram células cancerígenas, malignas, e elas vão tomando todo o sistema. Então, nós temos várias doenças que se manifestam através de dores emocionais, né? Por exemplo, essa pessoa que dói tudo, você encosta na pessoa, mas está doendo tudo, gente. Já tomei tudo quanto é remédio, tomo relaxante muscular, tomo isso, tomo aquilo, faço caminhada, me cuido, mas o meu corpo está todo inflamado. A gente fala que essas pessoas, o que elas precisam é ser amadas. E aí muita gente fala assim, mas essa pessoa usa isso para chamar atenção? Já ouviu isso? Ah, fulano reclama assim para chamar atenção. Ele quer ser visto, ele quer ser ouvido. E na verdade é exatamente isso. É uma forma de falar assim, ó, tô aqui e preciso de ser auxiliado, eu preciso de ajuda. Nós falamos na cura interior que o abraço cura. E não é o abraço, olha isso falando aí, ó. E não é aquele abraço assim que só encosta. Não. É o abraço que você pega a pessoa, você sente ela nos seus braços. É aquele abraço que coloca coração com coração. Você sente o outro. E fala para mim, verdadeiramente, como isso está cada vez mais escasso. Não é verdade? As pessoas não se tocam mais. Elas não se abraçam mais. Aí, vamos pensar anos atrás? Como que é? Ah lá, 40 segundos, isso mesmo. Terapia em dia. As pessoas antigamente, elas se visitavam, né? Eu sou do interior da roça. O que eu lembro? Não tinha energia elétrica lá em casa, final de tarde, início de noite, depois de um dia de trabalho, pegava-se e fazia assim, visitas. Um ia na casa do outro. Era comadre ou compadre. Se abraçavam, se tocavam, tocavam um instrumento musical. A gente, família italiana, tinha uma sanfona tocando, tinha um violão tocando. Tinha uma alegria sendo manifestada naquele ambiente. Hoje não é mais assim. Então, algumas dores, elas vão se manifestando através, a gente diz que o corpo fala. E aí a gente tem doenças muito comuns. A Larissa vai falar a respeito disso. Ó, a queda capilar, aquela localizada, a alopécia. O sistema nervoso, né? A pessoa está tão estressada, ela está tão cheia ali. A dermatite. Quantas pessoas? Eu tenho uma pessoa aqui na live, que é a Lude, é uma cliente minha, e ela faz vídeos assim tremendos no perfil dela, falando sobre a dermatite de contato, a importância de alertar as pessoas a respeito daquilo que está acontecendo, a respeito das dores emocionais, né? Dores no estômago. Como que você deve ouvir aí? Muito. Uma gastrite o quê? Nervosa. Né? Dores no estômago. Vamos pensar. Candidíase. Candidíase. Emocional. Olha isso. Então tem muito. Depois da pandemia do Covid, o abraço se tornou mais raro. As pessoas acostumaram, né? Parece que tem medo do toque, não querem mais. E nós temos várias. Você sabia que a bursite, a dor aqui, né, no ombro, ela está relacionada com uma raiva reprimida? Olha isso. Medo de avanço, de continuar. Então, quando você começa... Suzy, de onde você tirou isso? Dos atendimentos, consultório. Você começa a perceber que é um padrão, uma repetição. Que pessoas têm algo em comum na mesma área e as mesmas doenças acabam se repetindo, né? Então, dentro lá do consultório da doutora Larissa, de forma clínica, dentro do conhecimento dela, eu acredito que deve chegar muitas pessoas reclamando de algumas situações que enquanto não sara aqui, não sara aqui. Precisa, né? Psoríase, olha lá. Sim. Fala um pouquinho disso, Larissa. Então, a gente vê muito, por exemplo, a pessoa com a hipertensão, a própria, né, alteração de níveis pressóricos, né? A paciente chega na consulta porque a pressão está subindo. Então,
a gente faz uma avaliação e a paciente tem uma pressão aí de 16/8, 17/8, a gente vê que a pressão máxima sobe, a mínima sempre ali, né, segurando. Essa pessoa nunca teve pressão alta, de repente começa a subir. Pessoas jovens, pessoas de 20 e poucos anos, pessoas de 30 e poucos anos, sem fatores de risco, né, para isso. Então, a gente começa a investigar. Mas por que você acredita, né? O que você acha que aconteceu, que a sua pressão começou a subir? Ah, não sei, né? Começou a subir, de repente a pressão começou a subir. Então você começa a conversar um pouco mais com a pessoa, né? Quem que mora com você? Fala um pouquinho sobre a sua vida. Quem que mora com você? Como que é lá na sua casa? Quantas pessoas moram lá? Com o que você trabalha? Como que é o seu ambiente de trabalho? E aí, quando você chega num ponto que você toca na ferida daquela pessoa, de repente ela desaba. De repente ela desaba. E aí você percebe que aquela pessoa ela não tem hipertensão. Ela tem um sentimento que ela está guardando dentro dela, que está gerando como uma consequência um aumento dos níveis pressóricos. É como se fosse uma resposta do corpo a um sentimento que ela está guardando e não está dando conta disso. E aí o corpo responde dessa forma. Então, é outra coisa que a gente vê. E aí, se a gente conseguir estabilizar, né, se a pessoa conseguir resolver essa ferida, esse problema que ela não está dando conta, que ela está guardando, com certeza essa pressão ela vai estabilizar sem antihipertensivo. Muitos casos a gente vê assim. A gente ouve muito falar hoje de duas questões. Acho que a mais comum de tudo dentro do emocional. Uma é depressão e a outra é ansiedade. São irmãs, andam de mãos dadas. Suzy, o que é depressão? Depressão é excesso de passado. São pessoas que ficam contando histórias do que viveram. Ah, quando eu tinha os meninos pequenos. Ah, quando eu fiz aquele passeio. Ah, quando eu tinha aquela fábrica. Ah, quando eu tinha esse recurso. Ah, naquele tempo. Ah, que eu sofri um abuso. A gente vê muita violência contra a mulher. Hoje, cada vez mais, né, feminicídio. Então, não que os homens não sofram também, mas nosso público hoje, estou vendo muitas mulheres aqui. Então, todas essas dores, o abuso emocional, eu quero te falar que abuso, gente, é toda invasão de intimidade. Todas as vezes que a gente tem uma intimidade forçada, isso chama abuso, tá bom? Então, tem muitas mulheres que não percebem que elas estão sendo abusadas financeiramente, elas não estão sendo abusadas socialmente. Essa questão, não, você não vai, você fica em casa. Não quero você envolvida com tal pessoa. Os limites dados, né, de uma forma autoritária, um controle excessivo, e vai bloqueando os fluxos. A pessoa para de funcionar, né? Ela não tem, eu já atendi uma mulher que ela é aposentada, já há mais de 70 anos, ela nunca teve o cartão do benefício dela. O cartão ficava com o abusador, que era o marido. Então, a dor dela era o quê? É que ela trabalhou uma vida toda, ela tinha direito ao salário dela e nunca colocou na mão. Porque quem recebia o marido, ela não via a cor desse salário. Então, esses abusos vai deixando a pessoa triste. O que é depressão? Ela vai lembrando das vivências que ela teve, sejam boas, sejam ruins, e ela não consegue se conectar com o presente. Então, sempre ela está um passo atrás. Sempre ela está olhando para trás. É como se fosse um carro que tem ali aquele para-brisa enorme na frente, para você dirigir olhando para frente, mas a única coisa que a pessoa consegue fazer é olhar para os retrovisores. É como se não tivesse para frente, ela só consegue olhar para trás. Então ela não consegue desfrutar. E mais importante do que o destino em si é a jornada. A sua jornada é importante. O hoje seu é importante. O que é ansiedade, Suzy? É o excesso de futuro. Depressão, excesso de passado. Ansiedade, excesso de futuro. Essa pessoa está desconectada com hoje. Nem aconteceu ainda, mas ela já está lá na frente. Ela está acelerada. Há uma agitação interna. Aí você fala assim, Suzy, mas a pessoa é tão calma, né?
Nossa, não sei por que essa pessoa infartou, doutora Sara, aí, ó. Não sei por que infartou essa pessoa. Tão tranquilo, tranquilo para quem? Hum? Tranquilo para quem? Porque às vezes a comunicação corporal esconde a comunicação emocional. Aqui fora ela está sorrindo. Vamos pegar as mulheres? Batom. Olha a Larissa como está linda, de rosa, né? Bonita, de batom. Tá linda. Mas muitas... Olha, o cabelão, né? Mas muitas pessoas comunicam muito bem que estão bem aqui, mas aqui dentro uma agitação interna, né? Aí, ó, a mente ferve. É isso mesmo. Artes da Nádia. A, a mente está fervilhando, há uma agitação interna. Então, ela sempre está o quê? Lá na frente, uma aceleração. Tanto a ansiedade como a depressão, elas roubam o presente. A depressão te prende no passado e a ansiedade te empurra para o futuro. E o hoje? Como que eu vivo agora? A minha mente, ela nunca descansa. Aí você vai ver relatos. Nossa, Suzy, eu durmo tão mal. Ou eu durmo a noite toda, mas eu não consigo descansar. Eu acordo no outro dia e eu ouço muito assim, tem que ver. E ainda quando eu durmo, eu sonho. Olha só a agitação dessa mente. Até não descansa. Os sonhos, e às vezes são pesadelos, quantos relatos, né? Como pastor eu ouço isso muito. Nossa, há muitos pesadelos, do tipo em batalha a noite toda, eu não consigo desligar. Estresse, olha aí. Talvez já tenha um ambiente estressante durante o dia, né? A Cleide é educadora, é uma profissão desafiadora para esses dias, como é difícil lidar. Ó, isso, eu durmo a noite toda e acordo cansada. Aí também tem que olhar a questão hormonal que a doutora Dai trouxe semana passada, né? Fazer todos os exames direitinho, procurar a doutora Larissa, ver direitinho quais ações dela, quais médicos vai procurar, e também olhar a questão da mente, porque nem tudo também só é mental. Eu tenho muito cuidado quando eu atendo as pessoas para dar a direção certa. Primeiro a gente investiga tudo, vamos entender o que está acontecendo com esse corpo, mas sabendo que uma coisa vai estar sempre puxando a outra. As duas funcionam, sempre vão funcionar juntas, né? Corpo, alma e espírito, elas andam juntas, sempre vai ser desse jeito. Fala para nós. Então, falando sobre, puxando um gancho aí, eu tenho muitos pacientes cada vez mais jovens Uau. com queixas de perda de memória, né? Estou esquecido. Doutor, eu estou muito esquecido. Eu coloco um negócio aqui, depois não lembro onde eu coloquei. Eu guardo um negócio, não sei onde eu guardei. Eu subo, eu vou lá na cozinha buscar uma coisa, chego lá, não lembro o que eu fui buscar. Eu estou esquecida. Não sei o que está acontecendo comigo, eu estou esquecida. Será que eu estou com Alzheimer? Né? Tão nova, com Alzheimer. Mas, e aí eu puxo esse gancho, né? A pessoa que fica com a mente sempre acelerada, pensando no futuro, E se? Será que vai dar certo? Amanhã eu tenho que fazer isso, eu tenho que resolver aquilo. Será que aquilo lá vai funcionar? E se não der certo? Será que eu vou dar conta? Será? E aí o que acontece? As pessoas, elas começam a fazer as atividades no automático. O corpo começa a funcionar no automático. Então, eu estou guardando um objeto, pensando em outra coisa. Pensamento sempre acelerado. Estou fazendo as coisas no automático. Eu vou lá na cozinha buscar um objeto, mas vou nesse trajeto pensando em outra coisa que eu tenho que resolver. E aí o nosso cérebro, ele começa a deletar algumas funções, porque são tantas informações chegando ao mesmo tempo, que ele começa a deletar. Não, espera aí, deixa eu ver o que ela está considerando importante agora, e eu vou priorizar o que ela está considerando importante. Então, tudo que você faz no automático não vai para a sua caixinha da memória, vai ser deletado.
Então, se você guardou um dinheiro numa gaveta enquanto você estava falando no telefone, ou enquanto você estava fazendo outra coisa, ou pensando em outra coisa, depois você não vai lembrar realmente onde você guardou. E isso está acontecendo cada vez mais. Cada vez mais eu pego pacientes jovens com essa queixa. Não são só idosos, não. E isso não é sintoma de doença de Alzheimer, nem de demência. É sintoma de vida acelerada, sofrimento interno, coisas mal resolvidas que você fica guardando dentro de você, que você não está dando conta. E aí fica tudo aqui dentro, pensando, mas não é colocado para fora. Você só fica pensando, 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 mas você não põe em prática, você não põe para fora. E aí, tudo que você faz, todas as atividades, você está ali fazendo, mas a cabeça está em outro lugar. Então, é como se o corpo tivesse ali, mas a mente não. E aí, Larissa, a gente tem um fator agravante nesse tempo que a gente está vivendo. É uma bênção, mas precisa ter limites de uso, que é o mundo digital. Hoje eu liguei para uma senhora pedindo um favor e ela falou assim: Suzy, eu não tenho o que você precisa, mas liga para tal pessoa e ela vai ter o que você precisa. Peraí, vou te passar um número, anota aí. Ela sabia o número da pessoa de cor, né? Ó, de cor. Eu quero que você me fale aqui, coloca aqui para mim. Quanto tempo você não memoriza um número de telefone? Verdade. Põe aqui para mim. Você é bom de memorizar? Coloca sim ou não. Bom de memorizar ou não é bom de memorizar? Interage aqui com a gente. Vamos entender como que é isso. Por que o pensamento está acelerado? Porque tudo na nossa vida se tornou muito rápido, né? Antigamente, a gente colocava algo para cozinhar, demorava aí 40 minutos, 1 hora. Hoje, a gente tem um macarrão instantâneo. É muito rápido. Hoje, nós temos a bênção do micro-ondas. É muito rápido, não é verdade? Hoje, nós temos o WhatsApp. Eu não sei você, mas a gente manda mensagem, pelo menos eu sou assim. E eu já fico esperando se os palitinhos ficaram verdinhos. Né? E eu morro de raiva de quem não usa os palitinhos verdinhos. Nem fala nessa gente. A gente é diferente, né? Então, você quer uma resposta o quê? Você quer uma resposta... Ó, não, não. Olha, que não memoriza, hein? Ó, não, não. Olha quantos estão chegando. Não memoriza, né? Então, por que o pensamento está acelerado? Porque o mundo digital, ele é uma bênção. Ele nos ajudou muito, mas ele nos acelera muito. Ó, já fui ótima para memorizar, hoje não consigo mais, só sei o meu. Você precisa ligar para os filhos, já não lembra mais, não é verdade? O que nós vamos ver? Que o mundo digital, ele nos trouxe o imediatismo. Nós queremos para quando? Não é nem para agora, é para mais um pouco adiante. E aí, para quem aqui carrega o cristianismo, nós vamos ver aqui uma oração que Jesus ensina, que é o Pai Nosso, que é comum, eu acredito, em todas as religiões, né? E no texto, ele fala assim, ó, o pão nosso de cada dia nos dá hoje. Sabe o que Jesus está falando? Então, na época, na cultura de Jesus, aquelas pessoas, elas recebiam diariamente, é o denário, um dia de serviço. Então, se fosse no nosso tempo, talvez seria assim, o pão de cada dia nos dá essa quinzena, o pão de cada dia nos dá esse mês. Mas ele falou, o pão de cada dia nos dá hoje. O que ele está falando? Viva o hoje. Amanhã, você vai ter que produzir de novo para viver o amanhã. Ó, sei o CPF do meu esposo. Parabéns, viu, Paola? Que ótimo. O que eu estou falando? Ficar no agora, ficar no hoje, te tira do sofrimento. Então, assim, se mantenha no desfrutar. Em mentorias, Larissa, eu trabalho muito isso. Desfrute. Desfrute de quê? Desfrute das pessoas que estão do seu lado. Desfrute daquilo que você está vivendo hoje. Desfrute. A questão não é para onde está indo, mas o que você está fazendo nessa viagem. Porque muita gente vai para lugares lindos, maravilhosos. Ah, vou descansar a mente. Mas ela só está ocupada ou preocupada de descansar a mente quando chegar lá no local, no hotel, Não.
A sua programação de uma viagem para descansar a mente ela já começa se descansando quando você está já na rotina da viagem, está organizando as coisas. Isso já te traz prazer, te traz alegria. E eu quero falar um pouquinho aqui sobre a respeito do que você disse aqui dessas pessoas estarem ligadas, sobre a busca do prazer. Muitas pessoas chegam e falam, é isso, e eu tô vivendo essa vida, eu tô cansado, eu tô amargurado, eu tô estressado, eu brigo com o quê? E aí talvez vai ao médico e fala, olha, eu preciso de um medicamento para me deixar mais calmo, mais centrado, né? Não é assim, doutora? Que houve? É. Estou muito agitada. Glória a Deus com os medicamentos, tá? Se você precisa de intervenção médica, é mesmo. Mas tem algo maravilhoso que eu tenho para te falar. Você sabia que algumas práticas te dão prazer e você fica livre de alguns medicamentos? É. Rir, brincar, celebrar, caminhar, comer bem, né? Estar à mesa, mesa cura. Lugar de mesa, lugar o quê? De cura. Aí minha pergunta para você, te dá prazer hoje? Qual é o seu prazer? Você tem prazer em quê? Qual é a sua fonte de prazer? Aonde que você recarrega as suas baterias? Onde você enche a sua botija? Enche o seu tanque? É igual o carro. O carro não precisa de combustível para andar, você também precisa. E o nosso cérebro, ele funciona por conquistas e celebrações. Ó, exercício físico, eu sei. Ele entende que alguma coisa é boa quando você celebra. O nosso cérebro trabalha por recompensa. Por isso que quando a pessoa está triste, cada vez ela fica mais triste, porque ela não tem recompensa nenhuma, vai virando um ciclo vicioso. Então o exercício físico, ele é uma fonte de prazer. Ele vai liberar vários hormônios ali. Então, te traz o quê? Satisfação, sensação de dever cumprido, fora o contágio social. Quais são as suas fontes de prazer? O que você faz hoje? Aí você colocou exercício físico. E você que está nos ouvindo, coloca pra gente. O que traz prazer? O que faz bem para sua mente? Você toca algum instrumento? Você gosta? Tem gente que tem prazer, gente. O meu marido, ele tem prazer de lavar carro. Quando ele está cansado, estressado, sabe o que ele fala? Vou ali, ó, arrumar a minha mala de viagem. Eu também, Dilma. Sou dessas, né? Meu marido assim, tô estressado. Eu falei, amor, vai descansar. Vou dar descansar. Para ele lavar o carro, encerar, limpar, ver o pneu pretinho, é o quê? É terapêutico, não é verdade? Então tem várias fontes de prazer. Ó, artesanato. Olha que bacana. Ó, viajar de moto com meu marido, desenhar. Olha que legal. São fontes de prazer. O seu sistema ali, ele está tão ligado no que está fazendo, arrumar a mala até para colatina, eu já fico feliz. Trabalhar, ler a Bíblia, assistir Netflix, olha que legal. Então são fontes de prazer. A sua mente está sendo ocupada com algo que é bom, que é gostoso, né? Que te traz o quê? Uma recompensa. Você está ali, você gosta do que você está fazendo. E quando nós estamos aceleradas, gosto de passear em Santa Teresa, ou fui em Santa Teresa no final de semana, foi uma bênção lá, né? Para caminhar, conversar com pessoas que eu possa ser eu mesmo. Olha que lindo. Sair com minhas amigas, dançar, opa, fazer academia. Aí, Suzy, ó, puxando um leque aí muito breve sobre essa questão aí para a gente lembrar sobre esgotamento físico e mental. Muitas pessoas, às vezes, vivem situações onde elas não podem ser elas mesmas, né? Uhum. Onde elas têm que viver um papel diferente do ser natural delas, né? E isso leva um gasto de energia mental muito grande. E aí deixa essa pessoa sempre esgotada, sempre com nível de energia baixo, levando a sempre indisposta e às vezes gerando também dores e frustrações, né? Porque não consegue ser quem ela realmente é ou quem ela gostaria de ser. Ela está prestando um papel que não é dela, como se fosse um teatro, né? Fantoche. Isso. E aí entra, né, Larissa? Eu até anotei esse ponto aqui, ó.
entendendo a saúde mental da terceira idade. Como ajudar os nossos pais e avós nessa fase? Vamos falar daqueles que estão, não sobre nós, mas aqueles que estão conosco, né? Aqueles que ainda têm alguém dentro de casa. Nós falamos sobre prazer imediato, sobre fonte de prazer, mas como a gente pode dar prazer a essas pessoas? Ajudar elas envelhecerem melhor, estarem melhor. Quando a Larissa disse aqui, ó, o respeito, né? Pelas suas preferências, pelos seus gostos. Durante muito tempo, eu tive dificuldade de relacionamento com a minha mãe, porque a minha identidade era de controladora. Eu tinha essa ferida emocional de controle, que um outro assunto para um outro tempo. Mas eu não sabia desfrutar daquilo que ela me oferecia, do que ela tinha. Então eu chegava na casa querendo invadir a privacidade dela e fazer as coisas do meu jeito, né? Achando que eu poderia estar fazendo ali, porque já era uma pessoa de idade, já não estava muito bem. E eu comecei a perceber algumas comodidades. Então a minha mãe já não ouvia tão bem como ela ouvia antes, ela já não era tão rápida como era antes. Minha mãe envelheceu. E quando essa ficha caiu para mim foi assim, uau, porque eu tinha minha mãe como aquela pessoa que fazia tudo, aquela fazedora, né? A dona Chica lá do Filhas, né? Aquela mulher que dava conta de tudo. E quando eu percebi que ela envelheceu, eu tive que moldar a minha forma de lidar com ela. Já não era mais do mesmo jeito. E ela já não faria mais as coisas que ela fazia antes. Então eu tive que me adaptar a essa realidade. Então, a questão aqui da generosidade, do respeito, da paciência, né? Do estender a mão, do diálogo aberto, de perguntar, de respeitar as opiniões, as vontades, os gostos. Ah, não quero ir. Tá, mas não quero ir para onde? Ah, meus pais não saem. Eu ouço muito isso. Mas meus pais não saem. Tá, mas ele talvez não saia para onde você vai. Talvez é um ambiente barulhento, agitado. Ele não quer estar nesse lugar. Mas você já perguntou para onde eles querem ir? E você vai abrir mão do desfrutar com eles, ter esse tempo de qualidade, ouvir a necessidade do outro, né? Então, assim, eu tenho que estar ligado nesse equilíbrio de saber lidar com as minhas preferências, mas também com a generosidade de tirar o outro desse lugar, muitas vezes, de isolamento. Ah, meu pai, minha mãe não gosta de nada. Não, peraí. Talvez ela não goste do que você gosta, né? E aí é a hora agora de você fazer o quê? Ter esse papel. Não se olha bastante idade, ela vai ter outras preferências. Ah, eu chamo para viajar e não quer ir. Tá, você vai fazer uma viagem de 200 quilômetros. Ela não se vê nesse lugar de 200 quilômetros. Vamos ali pertinho? Vamos ali almoçar naquele restaurante? Depois já te trago para casa? Essa questão mesmo de desfrutar, de ter esse tempo de qualidade com quem a gente ama, por muito pouco. Não é verdade? Eu acho que responde um pouquinho aí essa pergunta, né, Larissa? Uhum. Eu coloquei os pontinhos aqui. Gente, eu falo demais, tá? Vocês me ajudam aí. Eu coloquei os pontinhos aqui para a gente terminar. A minha fala, né? Depois fica com a doutora Larissa aí. A respeito de um envelhecimento saudável. Eu achei pontos que eu fui lembrando e fui anotando. E o primeiro aqui que eu anotei, para os nossos de idade, né? Os mais velhinhos, já que eu falei de respeito, por favor, evite estereótipos do tipo ranzinza, gagá, surdo, lerdo, né? Às vezes a gente acaba trazendo alguns estereótipos que não são legais. Essa pessoa talvez ela está acima do peso, ou está com a mobilidade comprometida, está com a mente muitas vezes, talvez no início de uma demência, de um cansaço mental, de uma sobrecarga. Então a questão, acho que está ficando doido, você é assim mesmo. Cuidado com essas palavras, porque não ajuda em nada, tá? Quer ajudar uma pessoa, que ela tem uma mente saudável, valida ela. Talvez, eu sei o quanto é difícil conviver com alguém mais maduro. Nós temos muita realidade aqui de pessoas que vivem dentro das nossas casas ou próximos. E não é fácil mesmo nós estarmos num ritmo e andarmos no ritmo de uma outra pessoa. Não estou falando para você anular a sua vida,
mas eu estou falando de você ser empático com a dor do outro. Então, trate com respeito como você gostaria de ser tratado. Porque hoje são eles, amanhã somos nós. Nós estamos caminhando para esse lugar aí. Tomara que a gente viva muito para chegar nesse lugar, né? Então, o primeiro pontinho aqui que eu trouxe é a forma que nós nos referimos aí, muitas vezes de forma pejorativa, né? O ranzinzo, o teimoso, esse velho tá gagá. Muito cuidado com isso fere profundamente. Eu acho que se falasse alguma coisa assim sobre mim ou sobre qualquer uma que estivesse aqui na live, sofreria de ouvir algumas características. A gente sabe que a gente é teimoso, eu sou muito teimosa, trabalho nisso. Venho de uma necessidade de controle, trabalho nisso. Não é fácil. E ouvir fere muito. Afinal, eles cuidaram da gente até aqui, viu? O outro ponto que eu trouxe aqui, doutora, é a respeito, que vocês falaram na semana passada, tanto a Sara como a Dai, a respeito da alimentação, né? Desde já ser preventivo para nós, mas o cuidado de você observar lá na casa do seu papai, da sua mamãe, do seu vovô e da sua vovó, o que eles estão comendo. Tenta introduzir alguma coisa diferente. Igual, por exemplo, aqui em casa eu tirei o açúcar. Meus pais começaram a vir aqui para casa e o cafezinho deles era assim, ó. Não tem assim que você bebe e fica coladinho na boca? Eu tirei o arroz. Era assim. Eu tirei o arroz. Dificilmente eu como arroz. Eu introduzi alguns alimentos com baixo índice glicêmico. O que minha mãe fez? Ela falou, nossa, e eu achei que eu fiquei tão bem os dias que eu fiquei aqui, vou levar para minha casa. Então a questão de influenciar eles não é mandar, não é controlar, não é exigir, não é tomar o controle dessa casa, viu? Mas uma forma de influenciar. Leva, fala, olha, vó, vô, pai, mãe, isso eu uso lá em casa. Eu troquei o pãozinho de manhã por uma tapiocazinha com ovo mexido. Pensa nisso, né? Fiz tão bem para mim, me tirou as dores das articulações, diminuiu o açúcar, fiquei mais disposto, sem dor na articulação. É uma ideia, tá, gente? Estou deixando aqui para vocês despertarem que vocês podem auxiliar pessoas assim. Mentalmente, você não agride, você não invade, mas você está cuidando. E eles amam, como eu e você, receber amor. Sermos cuidados. É um amor em cuidado. O outro ponto que eu deixei aqui foi a respeito do convívio social, que nós falamos lá no início, e a questão aqui da interação em grupo. De 2 anos para cá, nós tiramos por causa da Covid, não voltamos depois disso. Mas há uns 3 anos atrás, nós fazíamos muita visitação de capelania em asilos, doutora Larissa. E quando nós chegávamos a esse lugar, tinha ali 30, 40 idosos. E eu lembro que a cuidadora daquele lugar, a diretora responsável, ela falava assim, Suzy, como vocês tinham uma agenda aqui, a gente avisa um dia antes. Teve vovô aqui que acordou 3h30, 4 horas da manhã para tomar banho e esperar vocês, porque eles não recebiam visitas. E eles iam ficar cheirosos para compartilhar o tempo de qualidade. A gente levava dominó, violão, comida, ter um tempo ali com eles. O que eu estou falando com você? Traga alegria para casa dos seus pais. O ninho ficou vazio, mas você pode fazer diferença com celebrações esse lugar. Leve alguma coisa para compartilhar, tenha um tempo de qualidade com eles. Leve os seus filhos, se você já é mãe, se você talvez já até é avó, já tem até bisavô aí na história, né? Tenha esse tempo de qualidade, traga alegria dentro dessa casa, traga celebrações. Talvez você não, como eu não posso estar todo final de semana na casa dos meus pais, eles moram distantes. Mas uma vez por mês, está na minha agenda, fazer o quê? É uma visita. E quando eu vou nessa visita, o celular, ele fica de lado. Ali eu tenho tempo de qualidade. Eu não estou falando para você a questão da quantidade, eu estou falando da qualidade. Nós temos que separar as duas coisas, né? O que é o tempo de qualidade? É quando eu estou ali somente para eles. Nada além deles é mais importante. Chama conexão emocional. É o olho no olho, é o deitar no colo. Eu tenho 42 anos, mas eu continuo sendo filho. Você que tem sua mamãe, seu papai, sua vovó, seu vovô, sua sogra, seu sogro, eles continuam. Eles te olham como pequeno. Doutora Larissa tem 2 pequenininhos aí.
que é o Davi e o Robertinho, né? E como que é gostoso ganhar o abraço deles, não é verdade? Você que é mamãe aí, vovó que tá na live, não é gostoso receber o abraço do filho? Então, eles também se sentem assim. Então, pensem nisso, comuniquem amor e deem amor. Tire essas pessoas do isolamento do jeito deles. E o último que eu Na, quero... pode falar, Larissa. na verdade, Suzy, o que, que a gente vê muito nas reuniões familiares é o que não condiz, né? Uhum, Porque muitas vezes as pessoas se juntam em reuniões familiares uhum, para visitar um idoso uhum, e começam a socializar entre elas. E o idoso fica ali no meio, em oi, que? uhum, Não estou entendendo nada. O que, que ele falou, menina? O que, que ele uhum, está falando? uhum, Né? Eu não sei se vocês já presenciaram alguma coisa desse tipo, mas eles ficam perdidos, né? Eles ficam ansiosos e não é uma situação que traz para ele um momento de bem-estar. Então, eu não indico essas reuniões familiares onde as pessoas todas começam a conversar entre elas, né? Com o uhum, idoso ali no meio, não é um ambiente legal para eles. uhum, Esse tempo de qualidade que você vai visitar, que você tira aquele momento para o seu pai, para sua mãe, para sua avó, para o seu avô, que você entra no mundo deles, que você conversa sobre os assuntos deles, ali olhando olho no olho, isso daí sim é um tempo de qualidade com eles. uhum. Agora, estar ali em volta, conversando entre eles, né? Entre as pessoas, com o idoso ali olhando para lá, para cá, e não entendendo nada, não conseguindo socializar, só traz para eles mais frustração. Uhum. É o respeito à individualidade, né? E a questão da inclusão, que eu queria falar que nós vamos vendo aí alguns idosos que eles têm habilidade na rede social, têm o interesse, né, de aprender. Eu atendo um idoso que ele namora pela internet, gente. Pensa não. Né? Tem esse grupo aí de conhecer pessoas e usa a rede social para conhecer pessoas e firmou relacionamento, tá? Mas namora online porque a pessoa não é do Brasil. Olha que interessante. Mas isso precisa ser assistido. Porque se nós que somos numa fase mais produtiva, vamos dizer assim, muitas vezes caímos em golpes, e eles, né? Quantas vezes são enganados? A questão da atenção, da verificação, de dar o apoio, de incluir, de estar acompanhado, mas de incentivar, não ficar rindo. Ah, você fez errado. Ah, que não clica aqui. Não, ajuda. A internet, quando chegou, minha mãe mora na roça. Quando chegou lá, foi maravilhoso. Olha todas as receitas do YouTube. Ensina. Quer fazer não sei o quê. Mãe, clica aqui, não é muito boa de escrita. Clica aqui, você pergunta no áudiozinho. Ah, fazer tal receita. Ah, erva tal qual. Um chazinho de sei de quê. Por quê? Alguém teve paciência para parar e incluir essa pessoa. Porque eles não vêm da nossa história do mundo digital. Eu nasci no mundo digital. Com 18, 19 anos, eu vim arrastada para esse mundo. Eles não. E a importância da interatividade, de estar interagindo também, de ter algo para ser feito, ganhar o tempinho deles também, é uma forma também de ocupar a mente de alguma forma. Nós estamos falando de pessoas que moram na cidade, mas a gente está falando para muita pessoa que está aqui no interior também, que não tem as mesmas, talvez, o mesmo alcance de uma grande como Colatina, é muito pequeno, mas a gente está falando de pessoas de Vitória, São Paulo, tem um shopping grande, as pessoas saem, tem uma praia para caminhar. Nós moramos em cidades muito pequenas, então algumas coisas também faltam aí essa qualidade de vida. Eu estava olhando esses dias a Larissa de São Roque do Canaã, eu fui a um supermercado lá, estava lá, eu voltei com chazinhos na mão. Eu estava olhando como a mobilidade, né, assim como aqui em Colatina, é difícil. As calçadas cheias de ressalto, cheio de dente, não dava para passar. Eu falei, meu Deus, né? Que perigo na questão aí de uma queda, e a gente sabe como que queda é comum nessa terceira idade, como que para eles saírem na rua também é perigoso, desassistidos. Então a questão de fazer um convite, os mais idosos, você vai em tal lugar, vamos junto, como no alimento, oferecer o diferente, oferecer também a companhia, vamos fazer tal coisa junto, vamos caminhar junto, e assim vai. Eram essas considerações que eu queria fazer, Lala. Isso. Gente, para quem não conhecia a Suzy, né? Então,
viram que ela é maravilhosa. Gostei muito de trazê-la aqui hoje para bater esse papo com a gente. E ela faz atendimento de mentoria em São Roque, tá, gente? Oi? Então, quem tiver aí precisando, viu, de mentoria, ela é coach também, né? Suzy, fala aí um pouquinho. Na verdade, assim, a gente cuida do espírito há muitos anos, né? Eu sou pastora, tudo começou com o pastorado. E aí, na área espiritual, nós percebemos que a pessoa não é só espírito. Ela precisava também cuidar das emoções. Muitas dores não eram espirituais. E aí nós fomos nos especializar, vamos buscar a área terapêutica. Então, temos algumas formações, cura interior, temos como coach, como terapia. E aí, a gente juntou todo esse conhecimento dentro da mentoria. Então, nós desenvolvemos pessoas, caminhamos junto com pessoas, ajudamos elas, né? Ó, quantas fichas caíram, Suzy? Ótimo. A ideia é essa mesmo, viu? Gerar aí a questão da autorresponsabilidade e de decisões. Então, se você precisa crescer, evoluir, sair do lugar onde você está, conquistar coisas novas, conhecer coisas novas, resolver dores, tá? Conversar com Se alguém. conhecer também, né, Suzy? Me conhecer, vamos tomar um café, né? Eu atendo tanto em Colatina como em São Roque do Canaã. E também online, viu, gente? Atendimento online hoje para quem é de mais distante. Tem clientes fora do estado, fora do país. E graças a Deus a internet nos facilitou muito. Então, só chama lá no direct que a gente vê direitinho, tá bom? E eu quero deixar aqui uma consideração, Larissa, da importância desse grupo de apoio, né? Quando a gente abre a mentalidade, igual você trouxe, que pessoas tão importantes, porque a gente sabe que a geriatria é tão importante para esse tempo, né? Quanto mais cedo prevenir. Mas a questão de trabalhar a mente, trabalhar a nutrição, trabalhar a questão da Sara, gente, a live da Sara, se você não assistiu, tá salva aqui, não tá? Tá. Maravilhosa. Assistam as lives anteriores. Assistam, tá? Então, o conjunto, né, de fazer as coisas funcionarem, de saber que tem uma rede de apoio por trás de uma profissão tão linda como a sua, que é cuidar de vidas aí de uma forma tão linda. Gente, ela é um doce. A Larissa, a gente tem muito tempo que a gente conversa, e assim, a preocupação dela com o paciente, às vezes ela traz algumas demandas para consultório e eu choro com ela, porque é muito amor envolvido. Ela não cuida somente aí do corpo, ela é uma profissional completa. As direções que ela traz, o saber ouvir, o carinho com o paciente, ela é diferenciada, assim. Então, você precisa de alguém para cuidar da sua saúde? Por favor, né? Procure aí. Estou perguntando aonde que eu atendo em São Roque? Eu atendo no espaço lá da Jeruse Fardim, tá bom? Atendo ali. Do Mas lado pode da farmácia Canaã, pessoal. do lado da farmácia Canaã. Eu atendo aí nas terças e nas quintas-feiras, tá bom? E aí, só para no direct também, que a gente dá as respostas direitinho. Obrigado, viu, Lala? Gratidão mesmo por esse espaço, viu? Foi ótimo estar com você aqui, ó. Um beijo, fica com Deus. Beijo. Pessoal, muito obrigado. Agradeço muito a presença de vocês que estiveram aqui com a gente. E não percam a próxima live da semana que vem. Só que lembrando que não vai ser na segunda-feira, pessoal, vai ser na terça-feira. Nós vamos falar de um assunto muito interessante também. Vai ser sobre tratamento e manejo de feridas crônicas, principalmente em pacientes acamados, tá? Vou chamar aqui para conversar com a gente nessa próxima live a enfermeira Paola Bromenschenkel, tá? Maravilhosa, especialista em tratamento de feridas. Não percam que vai ser muito interessante. Próximo aí, chegando do dia, né, da live, eu coloco mais informações para vocês. Um beijo e uma ótima semana para todos vocês.